5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Então vamos lá, chegamos no temido conjunto dos números racionais. Por quê? Porque eles também envolvem frações, tá? Como é que a gente define que um número pertence aos números racionais? A gente define como se fosse uma fração, uma divisão entre dois números, né? Então, o conjunto dos números naturais é A dividido por B, ou A sobre B, tal que o A e o B pertencem a Z e o B é diferente de zero, tá? Então, a única coisa que não pode acontecer é o B ser zero. Esse aqui é o numerador, né? Numerador. Esse aqui é o denominador. Esse denominador aqui não pode ser zero, porque por definição não existe divisão por zero. Então vamos lá. Igualdade de dois racionais. Quando é que eu tenho dois racionais iguais? Então, ó, se eu tenho A sobre B, eu só posso dizer que ele é igual a C sobre D, desde que AD seja igual a BC. Como assim? Então vamos lá. A vezes D tem que ser igual a B vezes C. Extremos por meios. Famoso multiplica em X, multiplica em cruz, né? Mas, né, o produto dos extremos pelos meios, certo? Então, por exemplo, é muito óbvio que se eu tenho uma fração 3 quintos, é muito óbvio que ela é igual à fração 3 quintos, tá? Mas e se eu te der 3 quintos e 6 décimos? Essas frações são iguais? Aí o que você faz? 3 vezes 10, 30. 5 vezes 6, 30. É igual, né? O AD é igual ao BC. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, essas frações são iguais. De fato, se eu pegar uma barra aqui, um inteiro, dividir em 5 pedaços e tomar 3 pedaços, né? 3 quintos aqui, ó. Eu posso pegar a mesma barra de mesmo tamanho, mas em vez de 5 pedaços, eu posso dividir em 10 pedaços. Pode pausar o vídeo e contar que aqui tem 10. E se eu pegar 6 pedaços, vai dar exatamente a mesma fração que eu tinha antes, né? É possível sair de 6 décimos chegando em 3 quintos. Basta simplificar. E como é que eu simplifico? Eu preciso dividir o numerador e denominador por um mesmo número, até que os números aqui embaixo sejam primos. Lembra do conceito de primo? Primo é aquele número que só tem 1 e ele mesmo como divisor, né? Então, 3 só tem 1 e 3. O 6 tem o 1, tem o 2 e tem o 3. O 5 só tem 1 e o 5. O 10 tem o 1, tem o 2, tem o 5, né? E tem ele mesmo 10. Então, assim, se eu dividir aqui em cima por 2, vai dar 3. Se eu dividir aqui embaixo por 2, vai dar 5. Então, eu consigo reduzir, consigo trazer essa fração 6 décimos e simplificar para 3 quintos. Então, elas são frações iguais. Então, isso é muito importante. Por quê? Com números é muito fácil, mas, por exemplo, se alguém te dá isso aqui, digamos que x sobre 3 é igual a 4 sétimos. Quanto é que vale x? Fácil. Basta que x vezes 7 seja igual a 3 vezes 4, 12. Então, 7x igual a 12, resolve para x e você acha o resultado. Isso a gente vai ver bem depois. Mas o conceito é esse. Se são iguais, você sabe que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Isso é muito importante a gente aprender aqui, tá? Vamos seguindo. Como é que a gente faz a adição de dois racionais, tá? Simplesmente a gente faz o seguinte, ó. Produto dos extremos, A vezes D, soma com o produto dos meios, B vezes C. Tudo isso é o numerador. E a gente divide pelo produto dos denominadores, B vezes D. Tá? Se você aprende a somar assim
tudo na sua vida vai ficar muito fácil. Porque, por exemplo, eu te dou isso aqui para tu fazer. 3/5 mais 4/7, vamos dizer assim. Como é que a gente aprende na escola? Primeiro, pega o mínimo múltiplo comum de 5 e 7. Tá? Então vamos lá, 5 e 7, faz a barrinha, vamos escolher. Como 5 e 7 são primos, né? Aqui vai dividir por 5, aqui vai dar 1, 7 não divide, eu repito. E agora eu divido por 7. 1 já foi, 7 dividido por 7 vai dar 1. Né? E aqui eu faço o produto 35. Então, o novo denominador é 35. E como é que a gente faz? 35 divide por 5, 7, multiplica pelo numerador. 7 vezes 3, 21. 35 dividido por 7, 5. 5 vezes 4, 20. Então, 21 mais 20, 41 sobre 35. Esse é o resultado, tá? Como é que a gente pode fazer também? Utilizando o que eu acabei de mostrar para vocês. Simplesmente 3 vezes 7, 21, mais 5 vezes 4 dá 20, sobre 5 vezes 7, 35. Resolvendo aqui, 41 no numerador, 35 no denominador. Foi igual, né? Não é coincidência, tá? Isso aqui é sempre verdade. O que pode acontecer, por exemplo, é eu te dou, sei lá, 3/5 mais, vamos dizer, 2 vigésimos. E daí eu quero que tu me faça essa soma. Tradicional, 5 e 20. Tirar o mínimo múltiplo comum, né? O MMC. Então vamos lá. Aqui tem número par, então vamos dividir por 2. Isso aqui não divide, isso aqui divide por 2 dá 10. Aqui ainda tem número par, vamos dividir por 2. 5 e 5. Opa, chegou aqui que os dois são iguais, vamos por 5. Vai dar 1 e 1. 2 vezes 2, 4 vezes 5 vai dar 20. Então, o mínimo ali é 20. 20 dividido por 5, 4 vezes 3, 12. Mais 20 dividido por 20, 1 vezes 2, 2. Então, vai dar 12 mais 2 dá 14 sobre 20. Esse é o resultado. Se eu quiser simplificar isso aqui, eu posso simplificar desde que eu divida em cima e embaixo pelo mesmo valor. Então, ó, 14 é par e 20 é par, dá para dividir por 2. Os dois, né? Então, 14 dividido por 2 dá 7. 20 dividido por 2 dá 10. O resultado deu 7 décimos. E se eu quiser fazer essa conta diferente? Então, ó, 3 sobre 5 mais 2 sobre 20. Você pode fazer da seguinte forma. 3 vezes 20 dá 60. 5 vezes 2 dá 10. E 5 vezes 20 dá 100. 60 mais 10 dá 70. 100, eu repito. 70 centésimos. Tá? Eu posso simplificar 70 centésimos. Posso começar por 2. Posso começar por 5. Né? Depende aqui. O mais fácil é começar por 10. Se eu dividir 70 por 10 vai dar 7. 100 por 10 vai dar 10. 7 décimos. Resultado igual ali em cima. E talvez uma maneira mais rápida. Né? A única coisa que você vai precisar fazer aqui é sempre acabar tendo que simplificar um pouco mais. Né? Porque pode ser que, principalmente quando a gente tem números múltiplos aqui, por exemplo, 20 é um múltiplo de 5. Então, quando a gente tem números múltiplos, pode ser que a soma e o produto dele dão valores elevados. Então, no final você acaba tendo que simplificar um pouco mais, mas sempre você vai chegar nesse resultado. Tá? E se porventura for alguma questão em que faltar um número aqui e alguma coisa for uma letra, é muito mais fácil você responder assim. Né? Por exemplo, um último exemplo aqui, ó, 1 mais 3 oitavos. Quanto é que dá isso? Toda vez que eu tenho um número inteiro aqui, lembra que o inteiro está dentro dos racionais. Basta que eu faça o b ser 1. Por quê? Porque b é o elemento neutro da multiplicação e, consequentemente, da divisão. Então, por ser elemento neutro, basta que eu faça o b ser 1, e aí eu consigo resolver isso aqui, ó. 8 vezes 1 dá 8. 1 vezes 3 dá 3.
e 1 vezes 8 dá 8. O resultado, 11 oitavos. Façam aí e vejam que vai dar certo isso aí. Então, é assim que a gente faz a adição de dois racionais, tá? E por fim, como é que eu faço o produto de dois racionais? Mais fácil impossível. Multiplico os numeradores, A vezes C, AC, multiplico os denominadores, B vezes D, BD. Muito simples, né? 3 oitavos vezes 4 quintos, né? 3 vezes 4, 12. 8 vezes 5, 40. Posso simplificar, dividir por 2 aqui e dividir por 2 aqui, vai dar 6 e 20. Posso repetir dividindo por 2, 3 décimos. Né? Alguns podem fazer, mas 4 por 8 corta, vira 2 e tudo mais. Isso aqui a gente vê depois. Né? O produto 3 oitavos vezes 4 quintos dá 3 décimos. Certo? Lembra lá da propriedade comutativa? Né? 3 oitavos vezes 4 quintos, a gente resolve como? 3 vezes 4 sobre 8 vezes 5. 8 vezes 5. Mas, como a propriedade é comutativa, eu posso dizer que isso aqui também é a mesma coisa de 4 vezes 3, 8 vezes 5. Ou seja, 3 oitavos vezes 4 quintos é a mesma coisa que 4 oitavos vezes 3 quintos. Né? Sendo que aqui eu posso simplificar. Se eu dividir aqui por 2 e por 2, ou se eu dividir aqui por 4, aqui vai dar 1. Se eu dividir aqui por 4, aqui vai dar 2. Então ficaria com isso aqui, ó. Então 1 vezes 3, 3. 2 vezes 5, 10. Que é o mesmo valor que a gente encontra aqui. Então existe uma certa estratégia aqui. Se a gente nota dois números pares ou dois números múltiplos, a gente consegue simplificar. Dividir por 4 vai dar 1. Dividindo por 4 vai dar 2. Então 3 vezes 1, 3. 2 vezes 5, 10. Resultado sai de imediato. Tá? Mas é preciso que você entenda todo o caminho para a gente poder chegar num denominador comum. Tá? Beleza, vamos seguir. E quais são as propriedades que valem nos racionais? Todas aquelas anteriores: associativa, comutativa, distributiva, elemento oposto, elemento neutro. Elemento oposto para adição, elemento neutro para multiplicação. Todas aquelas que a gente viu antes que valiam para os naturais, com a adição daquela que valia para os inteiros, né? Todas aquelas valem também para os racionais, porque os naturais são dentro dos inteiros e os inteiros são dentro dos racionais. Mas aqui existe uma propriedade a mais, que é a propriedade da existência do inverso. Tá? Vamos lembrar ali da existência do elemento oposto. O que era o elemento oposto? Na adição, um x mais y, sempre vai me resultar o elemento neutro da adição, que é o zero. Então, quando é que eu tenho uma soma que resulta no zero? Sempre que isso aqui for o oposto disso aqui. Né? Então, se eu tenho 3 somando com alguma coisa e está dando o elemento neutro da adição, essa coisa aqui tem que ser sempre o oposto daquele primeiro, que é o simétrico. Certo? Então, 3 mais menos 3 é igual a 3 menos 3, que é igual a 0. E aí a gente definiu que a subtração é uma soma com o oposto. Aqui existe a mesma coisa. Tá? Sempre que eu tiver dois números cujo produto dá o elemento neutro da multiplicação, um desses números tem que ser inverso do outro. Vamos de novo. Para todo x, desde que ele não seja zero, porque não existe divisão por zero. Para todo x, desde que ele seja diferente de zero, existe um y. Tá? Então, para qualquer número que não é zero, existe um outro número, tal que o produto dos dois vai resultar no elemento neutro da multiplicação. Tá? Toda vez que isso acontecer, eu vou dizer que esse número é inverso do outro. Tá? Então, o y é o inverso do x. E eu represento como 1 sobre x. Então, toda vez que eu tiver o inverso, eu represento como 1 sobre o próprio número.
Então isso aqui é inverso de x, que é idêntico a dizer x elevado a menos 1. Idêntico. Então é a mesma anotação, é uma anotação diferente para a mesma ideia. Tá? Então, por exemplo, 3. Por qual número eu tenho que multiplicar 3 para que resulte no elemento neutro da multiplicação? Pelo inverso de 3. Qual é o inverso de 3? 1 sobre 3. Né? 3 vezes 1/3 vai dar 1. Tá? Então, 1 sobre 3 é o inverso. É a mesma coisa de eu dizer 3 elevado a menos 1. 3 elevado a menos 1 é 1 sobre 3. Tá bom? E com isso a gente consegue definir que a divisão ela é o produto pelo inverso. Então, por exemplo, se eu tenho que dividir x por y, é só multiplicar x pelo inverso do y. Né? Então, por exemplo, isso é fácil quando eu tenho 6 e eu quero dividir por 3. Como é que eu faço? Eu multiplico 6 pelo inverso do 3. Né? 6 vezes 1 dá 6. Aqui é sempre 1. Né? Todo número inteiro está sempre dividido por 1. Esse 1 está escondido. E 1 vezes 3 dá 3. Se eu simplificar, dá 2. Isso é muito trivial. Isso aqui vocês já viram, vocês já conhecem. Mas quando é que isso aqui se torna importante? Quando a gente está trabalhando muito com frações. Porque imagina... Deixa eu apagar aqui. Imagina que eu quero que você divida 3 por 5 sétimos. Né? 3, 1 inteiro, dividido por 5 sétimos. Como é que eu faço isso? Simples. É só pegar o 3 e multiplicar pelo inverso de 5 sétimos. Qual que é o inverso de 5 sétimos? 7 sobre 5. Tá? Então aí fica mais fácil, né? Então vamos botar aquele 1 aqui. 3 vezes 7, 21. 1 vezes 5, 5. Então isso aqui já começa a ter uma cara de não muito trivial. Né? Fica meio mais complexo para quem nunca tinha visto frações. Dividir 3 por 5 sétimos, né? Dividir um número por uma fração. E se for fração de fração? Então, se eu tenho metade de um biscoito e quero dividir para metade das pessoas, isso aqui vai dar 1. Né? Se eu tenho, porque, né, são dois números divididos, o mesmo número dividido por ele vai dar 1. Agora, se eu tenho metade e quero dividir para 3 quartos, como é que faz? Simples, eu multiplico o primeiro pelo inverso do segundo. O inverso de 3 quartos é 4 terços. 1 vezes 4 é 4. 2 vezes 3 é 6. Simplificando, vai dar 2 terços. Né? A gente podia ter feito aquela estratégia. Né? 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Então, 1 meio dividido por 3 quartos vai dar 2 terços. Tá vendo como as coisas começam a fazer um sentido? Né? Então isso aqui sempre vai ser válido. Então a divisão é o produto pelo inverso. O que a gente tem? Em resumo, o conjunto dos números naturais, que são só positivos, está dentro dos números relativos, dos números inteiros relativos, né? E os números inteiros está dentro dos números racionais, porque aqui a gente inclui frações. E os números inteiros, por definição, não têm frações, né? E os números racionais, eles têm todas aquelas propriedades que eu falei anterior. Propriedade associativa da adição e multiplicação, que é a A1 e o M1. Né? Então, a associativa, x mais y é igual a x mais y mais z, por exemplo. Eu posso fazer x mais y ou y mais z primeiro, tanto faz. Assim como no produto, eu posso fazer x, y, z ou x vezes zy. Né? Então, posso inverter aqui, tanto faz. Propriedade comutativa, x mais y igual a y mais x, assim como xy igual a y vezes x. Existência do elemento neutro para a adição. Elemento neutro. Eu tenho um número somando com alguma coisa e resulta no número que eu estava somando antes. Né? Então, esse elemento neutro é o zero, ou seja, na adição, a soma com zero não altera o valor inicial. Existe o elemento neutro para multiplicação. Tá? Ou seja, se eu pego um x, multiplico por alguma coisa e resulta em x, esse alguma coisa aqui só pode ser 1. Então, esse é o elemento neutro para multiplicação.
tá? Em que também vale a existência do elemento oposto, né? Então, o que é o elemento oposto? Estou somando x com alguma coisa que está resultando em zero, que é o elemento neutro da adição. Então, eu só posso estar somando com o oposto de x. E para o elemento inverso, seria o seguinte: eu tenho um x que está multiplicando por alguma coisa e está resultando no elemento neutro da multiplicação, que é o produto. Esse número é o inverso de x e eu represento assim, né? E por fim tem a distributiva da multiplicação em relação à adição, que não muda, né? Eu tenho um x que multiplica um y mais z. Eu posso tanto fazer primeiro a soma e depois multiplicar, como eu posso distribuir isso aqui. Então isso aqui é igual a xy mais xz. Se aqui tivesse um k, um w, um h, seria mais xk, mais xh, mais xw, enfim. Certo? Então essa é uma introdução para as propriedades dos números naturais inteiros relativos dos números racionais. E na próxima aula eu trago um pouco sobre dízima periódica, né? Como encontrar a geratriz de uma dízima, para a gente sedimentar o conteúdo de racionais, de frações e tudo mais. E numa terceira aula eu vou trazer potenciação e radiciação. Esses três conteúdos vão ser muito importantes para a gente sedimentar um pouco da nossa aritmética básica, da nossa álgebra básica, e a gente vai conseguir resolver aquela questão que eu pus no início, tá bom? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!